Olá a todos os camaradas. Eu vim aqui hoje sem muito planejamento para esse vídeo, né? Por vontade aí de algumas pessoas que gostariam que eu gravasse mais. Mas então assim, vai ser assim mesmo, vai ser sem planejamento nenhum. Quer dizer, eu tenho algumas coisas para falar que eu gostaria de falar, expressar aqui para nossa querida internet, né? Porque não que outras pessoas não estejam fazendo isso de uma forma infinitamente melhor que a minha. A questão é que tem gente que não acompanha todo mundo que eu acompanho, né? Aí é bom a gente dar uma furada na bolha ou é bom a gente explicar para a massa quais são as nossas intenções. Já faço isso fora da internet, é bom fazer dentro também da internet. E graças à internet também eu faço isso bastante. Enfim, vamos lá. Eu queria falar um pouco sobre tudo que eu quero falar. No caso é manifestações. Tiveram manifestações no dia 29, outras que aconteceram no dia 19 e outra que aconteceu no dia 3. Aliás, já tem uma boa coisa para falar. Vê só. Depois das manifestações do dia 19 de junho, né, houve todo um burburinho, um furdunço de quando seriam as próximas manifestações. Aí muitos movimentos aí do campo majoritário, o pessoal democrático popular tem defendido as manifestações lá para o dia 24, ou seja, 35 dias depois do dia 19. Obviamente que isso é um absurdo, né? Porque não só tem uma distância de mais de um mês entre uma manifestação e outra, como também não tinha sido estipulado nenhum tipo de calendário de lutas nas semanas que separam uma manifestação da outra. E olha só que curioso, né? Nós tivemos outras organizações, inclusive a minha, que sugeriu o dia 17, outras que sugeriram o dia 13 ou o dia 10. Aí por algum motivo não, como eu posso dizer, por ironia do destino, ironia, ironia do destino, supõe-se, que o governo Bolsonaro é, além de genocida, corrupto, né? Isso acendeu o pavio de muita gente. Muita gente que se mobiliza apenas contra a corrupção, e eu estou falando especificamente dos apolíticos, especialmente também os direitistas, né, que gostam muito de combatem mais a corrupção do que as legalidades cruéis, né, porque tem coisas que são legais e cruéis ao mesmo tempo. Acho que muita gente se surpreenderia com isso, mas é papel nosso demonstrar que a legalidade nem sempre é boa, né? E principalmente nunca é boa para todo mundo. Enfim, tem muita gente que se mobilizou graças a isso, né? Então, obviamente, a gente tem que se mobilizar antes, porque senão pode acontecer, isso inclusive ainda pode acontecer, na verdade, o que aconteceu em junho de 2013, né? Esse trauma que a esquerda tem, que no caso está incluído eu, por mais que eu não tenha participado do junho de 2013, mas esse trauma acompanha todo mundo que se diz de esquerda, que é basicamente o seguinte: você tem um grupo de manifestações contra uma coisa, mas que nós não conseguimos nem direcionar, nem nos defender. Então essa manifestação ficou associada a nós, ou seja, ao PT. Não que eu me considere petista, mas as críticas que são colocadas contra o PT normalmente também se expandem a crítica à esquerda no geral. E a esquerda radical, a esquerda revolucionária não conseguiu disputar porque era pequena demais, não tem nem comparação em tamanho com o campo democrático popular representado por PT, CUT, UNI e tudo mais. Não que essas organizações não tenham seus méritos. Vamos lá, vamos lá. Inclusive, esse momento de manifestações é um momento a gente unir forças. Vejam só, nós temos diferenças. Entre a CUT, a CTB, a CSP com lutas, a unidade classista e outras centrais sindicais ou movimentos correntes sindicais e tudo mais, existem diferenças táticas, diferenças estratégicas. Essas diferenças existem, elas são reais, elas têm um conteúdo real. A questão é que agora, nesse momento, e esse é o tipo de união que eu defendo, nesse momento é importante a gente se unir. Se unir pelo quê? Pelo Fora Bolsonaro Mourão Guedes, pelo Fora Bolsonarismo e todo o seu projeto e todos aqueles que o apoiaram. E prestem bem atenção, todos aqueles que o apoiaram. A gente pode se unir do PSB até o PSTU. Desde os partidos mais intrincados com a institucionalidade, como o PT, até os partidos que estão completamente distantes da institucionalidade, como o POR, Partido Operário Revolucionário. Certo? Então não tem problema nenhum. Sem falar dos outros movimentos e organizações que não são partidos. Tudo bem. Agora, vamos delimitar bem aqui, ó. O PSDB, o MDB, o PSL, nem preciso falar, mas o MBL também, e muitas outras siglas que estiveram diretamente associadas ou ao Bolsonaro diretamente, ou ao governo Bolsonaro, seja direto ou indiretamente. Esse tipo de gente não precisa do nosso apoio.
Esse tipo de gente precisa, na verdade, de nossa repulsa. Esse pessoal, quando aparece em manifestações, a gente tem que repudiar. Tem que deixar bem claro que esse pessoal, ele colaborou com esse projeto. A gente tem que deixar claro que, olha, é para você se envergonhar. Você que apoiou esse projeto, que você agora que você está tentando lutar contra esse bolsonarismo, você estava apoiando. Porque a pessoa pode apoiar o bolsonarismo como o conjunto da obra. Apoiar o militarismo reacionário, apoiar o fundamentalismo religioso, apoiar as pautas neoliberais, pode apoiar a política externa, certo? Pode apoiar tudo junto. Mas se você apoiar apenas um desses aspectos, você está colaborando com esse governo, certo? Porque você pode muito bem não conhecer nada de economia, mas apoiar completamente a pauta conservadora ou tradicionalista desse governo, que se mantém. Você pode não ter nada a ver com a pauta conservadora desse governo, mas apoia completamente a pauta neoliberal. O que acontece com frequência, né? Porque, pelo visto, o governo Bolsonaro tem muita impopularidade, mas toda vez que propõe-se a privatização de alguma coisa, que facilidade tem, né, desse projeto passar, ser votado imediatamente e tudo mais. É uma facilidade muito grande. Mas é óbvio que o governo Bolsonaro, assim como qualquer outro governo, não tem poderes absolutos. Governo nenhum nunca teve poderes absolutos, porque ele é pressionado tanto interna quanto externamente, né? Ou seja, enquanto a gente existir, eu digo, manifestantes de ruas, institucionalidade, massa da população rejeitando o governo, uma certa legalidade que está tentando se opor às medidas mais absurdas do bolsonarismo, e a CPI, veja que é um bolo muito grande de pessoas, né, com interesses bem diferentes, eu diria, bem diferentes, inclusive, né? Mas que todos eles estão atacando juntos o governo Bolsonaro. E do lado de fora também tem a comunidade internacional fazendo sempre críticas, né? Críticas à pauta ambiental, mas também críticas, e mais importante, as críticas contra a pandemia. Contra a gestão bolsonarista da pandemia. Então são muitas pessoas atacando ao mesmo tempo. Mas por enquanto não foi o suficiente para formar um bloco tão grande e tão poderoso que force Bolsonaro a renunciar, force a chapa do Bolsonaro a renunciar, ou então force o projeto bolsonarista a renunciar ou a se destruir completamente, porque esse tipo de coisa não acontece assim, né? Por exemplo, é bom a gente falar sobre isso também. Talvez alguns dos que estão assistindo aqui concordem com algumas pautas parciais do bolsonarismo, outros que querem que o bolsonarismo seja mais elevado, mais ampliado, vá às suas últimas consequências. Ou então querem coisas muito mais radicais que Bolsonaro não consegue fazer ou não quer fazer. Tudo bem, não tem problema, mas eu vou aqui me colocar contra todos vocês. Todos vocês que têm concordância parcial, completa ou além do bolsonarismo, porque vocês querem mais do que o bolsonarismo está dando, eu discordo de vocês. Completamente, certo? Estou em oposição completa a vocês. E é contra isso que a gente combate. Nas ruas a gente combate também vocês. Nas ruas, nós combatemos todo o projeto que pretende privatizar aquilo que é público. Porque, especialmente numa situação de pandemia, nós precisamos de uma universalização maior não só dos direitos e das garantias, como também dos serviços, né? Se os Correios eles são problemáticos na visão de alguns, então que se ampliem os Correios, que eles se tornem mais universais ainda, que eles se tornem mais eficientes e ainda mais lucrativos, mas para a população. E mesmo que eles não sejam lucrativos por agora, eles têm que ser mantidos para prover serviços básicos à população. O mesmo vale para a universalização maior ainda do SUS. O mesmo vale para o papel social da Petrobras. O mesmo vale para o papel social da Eletrobras. Certo? O mesmo vale para a necessidade da gente priorizar obras de infraestrutura para melhorar a vida de todos. Todos, eu falo da massa da população pobre e miserável, certo? Que precisa de melhores estradas, melhores serviços de ônibus, melhores serviços de metrô, que precisa de transporte mais rápido, transporte muito mais barato. Se você combate tudo isso, e isso tudo eu estou dizendo, com a interferência do Estado, com o direcionamento do Estado, com o Estado interventor, regulador e tudo mais, se você combate tudo isso, então nós estamos te combatendo. Você, por ser pessoa que discorda de tudo isso, nós estamos te combatendo na rua. É óbvio que cada organização vai fazer isso de uma forma diferente. Tem gente que vai combater tudo isso com discursos muito vagos. Fora genocida, ou então fora barbárie, nós somos a civilização, somos 70%, tipo isso. Outros vão deixar muito claro, olha, é socialismo que se opõe a isso. Nacional desenvolvimentismo que se opõe a isso. Reformismo que se opõe a isso. Tipo, vai deixar bem claro que é. É o trabalhismo que se opõe a isso. Enfim, são muitas tradições políticas, né?
Eu vou parar por aqui, senão vai ficar um vídeo com muito mais de 10 minutos, eu não quero que isso aconteça. Foi mais uma reflexão, inclusive eu acho melhor eu fazer vídeo desse tipo, porque eu não planejo, já não planejava muito antes, né? E agora posso planejar bem menos. Até mais, camaradas, e vamos às ruas aí, ó, dia 13 de julho, 13 de julho, tá chegando, né? Próxima terça-feira a gente tá nas ruas aí contra as privatizações, contra as pautas liberais, neoliberais, contra o desmonte dos serviços públicos, pelas terras indígenas, né? Pela cultura indígena, pela cultura nativa brasileira, né? Pela diversidade da cultura brasileira. Não temos apenas uma cultura, né? Apesar de termos cultura dominante, infelizmente, não temos apenas uma cultura no Brasil, né? Pela diversidade, lutar pelos indígenas é lutar por nós mesmos, lutar pela nossa história, lutar pelos nossos direitos, direitos de termos cultura diferenciada da cultura europeia, da cultura ocidental, né? E lutar, inclusive, é importante dizer isso, lutar também, por mais que o mês de junho, o mês do orgulho LGBT tenha passado, ainda assim a violência continua. A violência continua, continua e nas capitais, entre aspas, mais desenvolvidas aqui do Brasil, continua, tá tudo continuando. Então, estou contra a violência contra os LGBTs, contra a violência, especialmente contra a violência que está acometendo as transexuais, especialmente, que sofrem infinitamente mais, às vezes. Você percebe a discrepância de todo o estigma social jogado contra essas pessoas, que é contra nós mesmos. É importante que a gente olhe para essas lutas e a gente não combata apenas pelo coletivo, mas combata por nós mesmos. Identifiquem, a gente olha para essas pessoas e diga que somos nós que estamos nos defendendo, estamos em união, estamos em unidade. Né? Não se coloque como sem minoria, você não está distante de uma minoria, porque você faz parte da classe trabalhadora, que é uma maioria quantitativa, mas é oprimida a nível mundial, inclusive. Então, mesmo que você não seja negro, mesmo que você não seja LGBT, mesmo que você não seja mulher, mesmo que você não seja indígena, mesmo que você não seja uma pessoa da periferia, mesmo que você não seja um campesino, né? Inclusive eu falei da maioria, eu citando esses grupos todos, eu falei da maior parte da população brasileira, mas mesmo que você não seja nada disso, você ainda tem que lutar, você ainda está convidado a lutar, na verdade, por todos eles, porque todos eles são da classe trabalhadora, assim como você. Então, até mais, camaradas, e vida longa ao povo, venceremos.